ao coração, me trazendo sentido no mundo de ilusão. Refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo de ilusão. Ó Deus, tu criaste a terra, a grandeza do sol, toda a atmosfera. Ó Deus, que limita os mares e nos acompanha por todos os lugares. Refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo de ilusão. Refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo de ilusão. Vamos aquecer? Ó Deus, que me traz alegria, dando força e coragem pra lutar cada dia. ó Deus, Que a nossa confiança, como a luz da manhã, renova nossa esperança. refrigera a alma, faz bem ao coração, Fazendo sentido no mundo de ilusão. Refrigera a alma, faz bem ao coração, trazendo sentido no mundo de ilusão. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. O eterno é o nosso Deus e reina acima do céu com amor, justiça e poder. O eterno é o nosso Deus. De novo. O eterno. Quando Deus criou o mundo e os anjos lá no céu, o eterno é o nosso Deus. houve raios e relâmpagos saindo de suas mãos. O eterno é o nosso Deus. E Deus não estava brincando ao expulsar Adão e Eva, porque desobedeceram e quebraram a lei. Ele volta muito em breve e espera que saibamos. E o eterno é o nosso Deus. O Eterno é o nosso Deus e reina acima do céu com amor, justiça e poder. O eterno é o nosso Deus. Eterno. eterno é o nosso Deus e reina acima do céu com amor, justiça e poder. O eterno é o nosso Deus. Quando a escuridão cobria a imensidão da noite, O eterno é o nosso Deus. e com uma só palavra ele criou a luz. O eterno é o nosso Deus. Através de suas promessas realizou todos os seus planos. Por graça e compaixão ele morreu na cruz. Não se esqueça nenhum dia de dizer para as pessoas: E o eterno é o nosso Deus. o eterno é o nosso Deus e reina acima do céu com amor, Justiça e poder. O eterno é o nosso Deus. o eterno
dia e noite, canto de alegria, são louvores de coração. As lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. Não temerei um só minuto, vivo a verdade, não uma ilusão. Pai, alcança o meu interior. Pai, és meu escudo protetor. As palmas. Dia e noite, canto de alegria, são louvores de coração. As vozes estão unidas. Pai, Pai, e ver quem é Jesus, que você teu filho, chama-te de Pai, e ver teu sonho, sem olhar pra trás, que você teu filho, chama-te de Pai, e ver teu sonho, sem olhar pra trás. Poder sentar, irmãos. Bom dia! Estamos aqui mais uma vez. Tudo bem, igreja? Tomaram café hoje? Começamos animados, né? Obrigado aí, o coral. Então, eu sou da Igreja de Casa de Formosa, que tem eu e a digníssima Thalita. Dá um oi, Thalita. Essa é a nossa igreja em casa lá, e a gente vai ler um textinho aqui que está lá em Mateus 18, bem pequenininho. Acho que eu vou ler. Mateus 18, 20 diz assim: Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. A gente fazia parte de algumas igrejas em casa aqui, e a distância, como não é fácil, acabava inviabilizando. A gente está sempre aqui todas as semanas, né? Tanto no culto, como vocês veem, a gente é meio turista, mas também na rotina semanal. E aí, por insistência da minha esposa, não minha, vontade minha nenhuma, ela queria, porque queria começar um grupo lá em casa, um grupo bíblico, e ela falava o nome das pessoas, e eu falava, não vai dar certo isso daí, não tem como, mas para a glória de Deus e a insistência dela, a gente começou em março do ano passado, então tem um ano que a gente tem feito todas as sextas-feiras uma reunião lá em casa, um grupo bíblico, e a gente tem estudado a Bíblia junto com várias dessas pessoas que vocês estão vendo a foto aí.
Por coincidência, né, a gente até tem brincado que está parecendo o Big Brother, porque cada sexta-feira a gente tira foto e uma pessoa está indo embora da cidade. Então, muitos estão saindo mesmo para outras cidades, para outras realidades, e acho que 80% da galera que vocês viram não está indo mais na sexta-feira. A gente tem orado para ter uma renovação, mas inspirados também por um amigo que nos visitou um tempo atrás lá, o Denilson e a Paula, que foram lá em Formosa, e às vezes a ansiedade do nosso coração é de ter as coisas encaixadas na nossa cabeça, naquela folha branca que a gente desenha tudo e que é um resultado que a gente projeta lá na frente. E o Denilson bem alertou a gente, inspirou no nosso coração, que às vezes a gente planta para o reino, né? Esquece as expectativas humanas e as expectativas técnicas dos nossos lugares, da nossa igreja, mas planta para o reino. Isso deixou o nosso coração tão leve, tão livre e feliz, e foi muito bom. Tem sido, né, todo esse ano, e vai continuar nesse ano. Tá com todas aquelas pessoas, a gente estudou a Bíblia inteira, um panorama geral da Bíblia, estudamos 2 evangelhos, outros livros do Antigo e Novo Testamento, então tem sido algo rico, né? Tanto para nós, de termos um compromisso de servir, receber na nossa casa, de estudar e preparar o que tem feito, encorajando alguns até a falarem lá também, e por mais que as realidades sejam bem distintas, né, o foco é estar junto, estudar a Bíblia e procurar a Deus. E por isso, quando eu olho esse versículo, falo, 2 viraram muitos, alguns se dissiparam, mas a gente tem certeza de que Deus está fazendo o melhor na vida de cada um. Amém? Vamos orar pelo nosso bom dia. Deus, obrigado por mais um domingo estarmos aqui reunidos. Eu oro, Pai, te agradeço por essa igreja, porque podemos ter um ambiente saudável, Pai, para te cultuar, te louvar e agradecer. Eu oro pelos meus irmãos lá em Formosa, Pai, do nosso grupo, que tem caminhado, Pai, cada um para uma cidade, uma realidade, mas que o Teu Espírito continue a trabalhar na vida deles, Pai, a Tua palavra os ensinar em cada lugar que eles andarem, Deus, e também a Tua boa obra possa ser completa, Pai, na vida de cada um. Eu peço também pela vida do meu amigo João, que está aqui visitando hoje, mais uma vez, e que o Senhor nos guarde, Pai, nesse domingo maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Se quiserem visitar, é só marcar, galera. Voltei. Crianças, eu descobri que é agora a oração de vocês. Podem vir aqui para frente. Tio Will vai orar. Não é aula de educação física. Que pena. Vem mais pertinho aqui, Lisa. E os adolescentes que estão com vergonha, eu convoquei eles lá, mas eles fugiram, né? Na hora que me viram aqui, saíram de fininho. Mas a gente vai orar para eles também, amém? Deus, nós te agradecemos, Pai, por esses pequeninos aqui. Nós pedimos que o Senhor cuide deles, Pai, do coração, da mente, Pai, do corpo de cada um deles, para que eles cresçam, Pai, saudáveis. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito, assim como o Senhor chamou Samuel na tenra idade, o Senhor os chame também, Pai, para que eles sejam despertos e maduros na vida espiritual deles desde cedo, Pai. Não os deixe, Pai, Satanás tragar, os enganar e os afastar de Ti, Pai. Que eles trilhem caminhos firmes, Pai, que as famílias sejam saudáveis e deem com eles, Pai, passos e instruções no caminho do Senhor. Guarda a vidinha de cada um deles, Deus. Guarda os nossos adolescentes também, os jovens. Que o Senhor continue a ministrar e trabalhar na vida deles. Agradecemos, Pai, por cada professor da salinha das crianças, da nova geração. Que o Senhor também cuide da vida deles. Pai, obrigado pelo serviço dele nos domingos. E que a gente possa ter um domingo maravilhoso lá na nova geração também. Em nome de Jesus, amém. A gente vai cantar essa canção preparando para o momento da ceia. Se vocês quiserem ficar sentados, fiquem à vontade.
todo coração eu clamo a ti. Responde-me, ó Deus eterno, e eu obedecerei aos teus mandamentos. Ajuda-me por causa do teu amor. Com todo coração eu clamo a ti. Responde-me, ó Deus eterno, e eu obedecerei aos teus mandamentos. Ajuda-me por causa do teu amor. Salva-me, seguirei as tuas ordens. Antes do sol nascer eu orarei a ti, pois a minha esperança está na tua promessa. Ouça-me por causa do teu amor. A noite inteira eu fico sem dormir, para na tua palavra meditar. Dá-me novas forças, é sempre a tua vontade. Muda-me por causa do teu amor. Por isso eu não deixarei de te louvar. Ó, como é grande a tua compaixão. Vê como eu amo os teus ensinamentos. Salva-me por causa do teu amor. Por isso eu não deixarei de te louvar. Ó, como é grande a tua compaixão. Vê como eu amo os teus ensinamentos. Salva-me por causa do teu amor. Salva-me por causa do teu amor. Salva-me por causa do teu amor. Bom dia. Esse é o momento da ceia. Eu peço que abram suas Bíblias ou aplicativos em Marcos 11. Essa passagem, esse capítulo hoje será estudado na pregação com Eduardo. E eu vou fazer aqui uma reflexão sobre a nossa ceia. E é um capítulo curto, assim como o Evangelho é o mais curto dos 4, mas é intenso. E ele começa aqui com a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, no início da Semana da Paixão. E lá nos versículos 9 e 11, a Bíblia diz: os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. É incrível aqui porque o povo, de certa maneira, estava aguardando a chegada do Salvador, né? Hosana é um louvor, uma súplica que diz: salva-nos, salve-nos. E eles tinham consciência de que o reino de Deus estava chegando por meio do Messias. E ali, naquele momento, estavam reconhecendo a Cristo como esse Messias. No entanto, Jesus conhecia o coração de cada um deles, assim como conhece o nosso. E aqui nos versículos 12, a Bíblia diz, a partir do 12: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto.
e os seus discípulos ouviram-no dizer isso. É interessante porque havia ali uma figueira cheia de folhas verdes, cheia de vitalidade. Ainda que não fosse o tempo de dar frutos, Cristo a amaldiçoou. E essa escritura, ela sempre me intrigou, porque é uma passagem que chama atenção. A minha tendência humana é olhar e falar, caramba, acho que Jesus estava com fome, ficou com raiva e amaldiçoou aquela árvore, né? Porque essa seria a minha tendência humana. Mas não é bem assim. Esse não é o Espírito de Cristo. E ele foi a Jerusalém. Eduardo vai explorar mais isso a respeito desses dias aqui. Mas eu queria chamar a atenção exatamente para a questão da figueira. E lá nos versículos, a partir do 21, finalzinho do 21, a Bíblia diz assim, Mestre, eles tinham ido a Jerusalém e estavam voltando, né, no dia seguinte. Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. O que Jesus falou da figueira aqui, né? A princípio não tem nada a ver, né? Pedro chamou a atenção para a figueira e Jesus deu um outro enfoque. E, de fato, a figueira, no Antigo Testamento, ela representa a nação de Israel. E aqui a gente vê a última parábola do Evangelho de Mateus sendo contada, e de uma maneira diferente. Assim como a gente vê no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, havia uma representação concreta de algo, da história que estava sendo contada. Jesus geralmente contou parábolas falando do reino. Imagine um rei, um banquete, mas não havia um elemento concreto. E aqui há a figueira, em que ele foi e a amaldiçoou, né? Estudiosos falam, aqui ele está falando da chegada do reino, né? No caso, vai se dar a morte dele, e ele entrando de modo triunfal na cidade. Aparentemente o povo estava ali como aquela figueira, cheio de vitalidade, honrando ao nosso Salvador, expressando palavras de adoração e súplica ao mesmo tempo. E, no entanto, esse mesmo povo, uma semana depois, estaria lá, alguns conspirando contra ele, efetivamente, os líderes, e outros declarando que Pilatos libertasse Barrabás e não a Cristo, e pedindo que ele fosse crucificado. Então a figueira, ela estava lá aparentemente muito bem, mas sem frutos. E o povo, naquela semana, vivendo uma semana de religiosidade, aparentemente entendendo que ele era o Messias, mas de fato sem compreender exatamente quem ele era. Da mesma maneira, irmãos, nós podemos viver a nossa vida cristã, né? Depois de muitos anos, eu, como discípulo, sei as palavras que eu posso dizer, a maneira como eu vou expressar meu coração, a maneira como eu vou me comportar aqui na igreja. No entanto, a minha vida pode estar distante de Cristo. E eu confesso a vocês que muitas vezes, para mim, hoje, é difícil orar. Às vezes, eu enrolo, sei que preciso orar,
mas eu vou me distraindo e deixo de orar. Ou oro com certo atraso, não com a mesma diligência e coração que eu poderia ter feito num horário anterior. E eu meditei essa semana e tenho meditado e tenho observado o meu coração. Às vezes são preocupações, às vezes são distrações, que seja um celular ou mesmo um convívio. E dessa maneira a gente pode ter consequências na nossa vida, né? E Jesus está aqui chamando a atenção para eles do relacionamento que eles podem estabelecer com Deus por meio da oração, porque ele sabia, logo em seguida, ele já não estaria mais com eles. E nós hoje temos essa oportunidade, porque Jesus deu a vida dele para que justamente nós pudéssemos nos relacionarmos com ele. Então, eu chamo cada um de nós aqui, no momento da ceia, a refletir como tem sido a sua devoção a Deus, não em palavras, não em aparência, mas efetivamente como tem sido o nosso coração na busca, na leitura das Escrituras, na oração e no louvor a Deus, seja em casa ou aqui como igreja, né? Porque, de fato, Ele deu a vida por nós. Então, eu vou orar agora para que a gente possa ter esse tempo meditando. Deus eterno, Pai querido, eu oro com gratidão ao Senhor, porque Cristo deu a vida por nós, derramando o sangue dele, enfrentando traições, conspirações, mas ele foi fiel ao Senhor, porque essa era a tua vontade, Pai. Às vezes eu percebo muitos pensamentos, racionalização, preocupações com coisas dessa vida, Deus, e o Senhor nem sempre vai explicar os motivos, mas o Senhor é fiel em atender e em cumprir com as tuas promessas, Pai. E nossas orações, eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a perseverarmos em oração, a não desistir, mesmo quando aparentemente o Senhor não faz exatamente aquilo que pedimos, mas que possamos confiar no teu amor, porque o sangue e o corpo de Cristo foram entregues para que pudéssemos entrar na tua presença, Pai. Eu oro agradecido pela nossa igreja, abençoa a pregação que vai explorar mais esse capítulo. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei. Adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui nos corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Sei que tu estás comigo nos vales e nos montes, Senhor. Sei que tu estás comigo, sei que tu estás comigo em todo tempo, em todo tempo. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, caminhos na escuridão. Sei que tu estás comigo em todo tempo, em todo tempo. Deus de milagres, caminho no deserto. Sei que tu estás bem perto. Sei que tu estás bem perto. Bem, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui nessa manhã na Tua presença. E como fala essa canção, aquilo que nós mais queremos no dia de hoje é conhecer verdadeiramente quem Tu és. Por favor, Senhor, nesse dia que o Senhor se revele a nós, através da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia às nossas vidas, que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos convença daquilo que precisamos mudar e transformar nos nossos corações. Pai, que a Tua igreja, ela possa ser luz nesse mundo, ser sal nessa terra, e que o Senhor nos use com o poder da Tua palavra para transformar as nossas vidas, as nossas famílias e aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem estado ao nosso lado e reconhecemos, Pai, a Tua grandeza, a Tua fidelidade, Pai, o Teu perdão. Sabemos que não merecemos nada disso e por isso somos privilegiados de estarmos aqui na Tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um bom dia a todos. Que alegria podermos estudar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, os ramos, o templo e a figueira. E como o Ariel nos falou aqui mais cedo, são histórias que parecem estar completamente desconexas umas das outras. Mas nós vamos perceber hoje que elas estão juntas, não estão ali na Bíblia por acaso, no capítulo 11 de Marcos, mas que elas têm um porquê de estar ali e o porquê de estudarmos elas em conjunto hoje, que a mensagem possa nos ajudar a entender profundamente o que de fato aconteceu ali nesse dia. E nós vamos continuar a nossa viagem junto com Jesus e os seus discípulos até Jerusalém. Nós vimos semana passada, na sua passagem por Jericó, que o William nos trouxe a mensagem na semana passada, onde a graça encontrou gente improvável de ser encontrada ali. Nós vimos Jesus passando por uma cidade grande e rica, que era Jericó. Vimos Bartimeu, um cego que estava lá à beira do caminho, um homem que não tinha nenhum status, um homem que não tinha recursos, um homem que não tinha uma imagem para preservar. Ele só tinha uma coisa: desespero e fé. E quando disseram para ele ficar quieto, o que ele fez? Gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus o chamou, ele fez algo improvável, que revela para nós pura fé. Lembram do que ele fez? Ele jogou a capa fora.
Ele largou aquilo que o definia, largou aquilo que o sustentava, largou o seu passado e decidiu se aproximar de Cristo, escolheu se encontrar com Jesus. E o texto diz que ele não só foi curado, mas que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Jericó nos mostrou isso semana passada, que a verdadeira graça não termina em emoção. A verdadeira graça, ela nos conduzem ao seguimento de Jesus. Depois nós vimos Zaqueu, um homem rico, chefe dos publicanos. Era um homem odiado, rotulado, o tipo de pessoa em que todo mundo aponta o dedo. E o surpreendente é que ele também nem tentou parecer melhor do que ele era. Ele simplesmente se humilhou, ele subiu naquela figueira só para ver Jesus passar. E aí acontece novamente algo surpreendente. Jesus o vê em cima da figueira e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E Zaqueu, ele não fez ali, naquele encontro com Jesus, nenhum discurso bonito. O que Zaqueu fez foi uma atitude que veio de um coração arrependido. Ele disse: metade do que eu tenho eu vou doar aos pobres, e se roubei de alguém, devolverei 4 vezes mais. E Jericó também nos mostrou isso semana passada, que um encontro real com Jesus, ele não vira somente religiosidade, ele vira transformação, vira restituição, vira justiça, vira um coração reorganizado. E a lição ali, ela foi direta, porque Deus não está procurando desculpas bem elaboradas, o que Ele está procurando é fidelidade e diligência. O resultado do que Ele confiou nas nossas mãos. E aquilo que nós recebemos de Cristo, nós não podemos devolver exatamente a mesma coisa para Ele, como nós vimos lá na parábola das 10 minas. A expectativa do rei é que frutifique tudo aquilo que Ele nos deu, 2, 5, 10 vezes mais. Então, lá em Jericó, foi o aquecimento do Evangelho. Um cego que grita, um pecador que se rende, e a vida que muda e multiplica. E hoje nós vamos continuar na direção de Jerusalém, e vamos chegar lá num cenário completamente diferente. Em Jericó, Jesus encontrou gente sem aparência, mas com frutos em suas vidas. Em Jerusalém, ele vai encontrar muita aparência e pouco fruto. E no início do capítulo 11 de Marcos, nós vamos começar a ver a reta final do ministério de Jesus. Jesus chega a Jerusalém, mas ele fica hospedado em Betânia, uma cidade que fica mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Era a época das festividades da Páscoa, Jerusalém devia estar lotada de gente, e o lugar que ele encontrou para ficar foi em Betânia, provavelmente na casa dos seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. E de lá, Jesus, ele partia todos os dias para Jerusalém e voltava, durante aquela semana. E hoje nós vamos ver um desses trajetos em que Jesus sai de Betânia, passa por Betfagé e chega até Jerusalém. E esse capítulo 11 de Marcos, ele começa com o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E esse é considerado um dos momentos mais espetaculares, mais extraordinários do ministério de Jesus. E alguns colocam a entrada triunfal e a ressurreição de Lázaro como os 2 eventos mais extraordinários do ministério de Cristo. E lá no versículo 8 do capítulo 11 de Marcos, a Bíblia diz o seguinte: muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas.
Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Jesus é recebido com uma grande festa em Jerusalém, um momento de grande alegria, de grande reverência, recebido como um verdadeiro rei. As pessoas cortavam ramos, estendiam as suas capas no caminho por onde ele iria passar, cantavam com fervor. Deveria ser uma celebração visível, extraordinária. Quem olhasse de fora, provavelmente iria falar: esse povo ama o seu Messias. Que fé vibrante, que devoção sincera. E esse é o evento que marca o início da última semana de Jesus. A semana que mudou a história. Mas nós, que estamos aqui 2000 anos depois, nós já temos um spoiler de como tudo isso termina. Esse mesmo povo que proclamava Jesus como rei no domingo, gritava: crucifique na sexta-feira. Imagine a batalha espiritual que estava sendo travada ali naquele momento, naquela semana. Não é à toa que no início da sua jornada para Jerusalém, nós vimos Jesus se encontrando com Elias e com Moisés. E o que aconteceu aqui? Essa celebração foi real, mas o compromisso daquelas pessoas não se demonstrou real. A aparência era exuberante, mas o fruto do verdadeiro arrependimento, da fidelidade que permanece, não existia. E eu gostaria que, antes de seguir lendo o texto, fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nessa manhã que está enfrentando uma batalha espiritual na sua vida hoje? A nossa maior batalha e a mais real batalha espiritual é a mortificação do nosso próprio pecado. A verdadeira batalha espiritual é a luta diária contra a nossa própria carne, contra o nosso orgulho, contra a idolatria do nosso coração, contra a nossa falta de perdão. Tem alguém aqui nessa manhã que está se deparando na sua vida com alguma coisa que parece impossível de ser vencida? Um obstáculo, uma impossibilidade, alguma coisa que está impedindo que você tenha uma vida inteiramente consagrada a Deus? Lá no fundo do seu coração, o seu desejo é uma vida inteiramente consagrada a Deus, mas será que você não está se deparando com algo, seja de natureza circunstancial, seja algo de natureza pessoal, no seu caráter, alguma impossibilidade de alguma montanha intransponível? Qual é a batalha espiritual que você está enfrentando e diante da qual você está sendo derrotado? A mensagem de hoje é uma tentativa de compartilhar com vocês essa verdade bíblica de como ser vitorioso em sua batalha espiritual. E nós vimos aqui que Jesus saiu e voltou para Betânia naquele dia, porque já estava tarde. E vamos continuar lendo o texto aqui, a partir do verso 12, e eu queria que você procurasse perceber na leitura algumas dificuldades na compreensão desse texto. Como o Ariel bem falou aqui, que esse texto é um texto difícil de ser entendido, e é trazido por boa parte dos comentaristas um dos milagres de Jesus de mais dificuldade de ser compreendido, porque ele possui alguns elementos difíceis até mesmo de ser aceito, de você olhar para Jesus e falar: isso realmente aconteceu? Foi Jesus mesmo que disse isso? E na medida que nós formos lendo, eu quero que você procure identificar algumas dessas dificuldades. Ariel já falou dele, e nós vamos encontrar aqui algumas outras dificuldades que nós temos ao ler esse texto aqui.
Então, no versículo 12, a Bíblia diz assim, que no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém coma mais de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando em Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração por todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que lhe diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Um elemento interessante aqui dessa história é que esse é o último milagre relatado no Evangelho de Marcos. E como eu já disse, esse é um relato dos mais difíceis de compreensão nos Evangelhos. Lucas, por exemplo, omite essa história. E Mateus, ao contar essa história para nós, ele elimina um dos elementos mais difíceis da compreensão desse texto. E que elemento é esse? É o fato de que Jesus se aproximou de uma figueira que não tinha figos, porque não era tempo de figos. E essa é uma história que realmente é singular. Esse é o único milagre em que Jesus ele amaldiçoou ao invés de abençoar. E isso é inédito no ministério de Cristo. Ele destruiu ao invés de construir. Ele destruiu a vida aqui em vez de restaurá-la, como ele fez em todos os outros milagres. Esse é o único milagre em que Jesus amaldiçoa em vez de proferir uma bênção. E este é o único milagre em que Jesus destrói algo da natureza. Os milagres de Jesus podem ser classificados como milagres de cura, milagres de ressurreição, milagres de expulsão de demônios e de milagres envolvendo eventos da natureza, como a pesca milagrosa, a multiplicação dos peixes, Jesus acalmando a tempestade, andando sobre o mar, e este aqui da figueira. Esse é o único em que se refere a um elemento na natureza em que Jesus destrói em vez de restaurar. E qual que é, então, o significado desse milagre? O que Jesus estava aqui ensinando? O que Jesus pretendeu, ao amaldiçoar essa figueira, transmitir para nós aqui? Isso foi tão surpreendente que no dia seguinte, quando os discípulos voltaram e passaram por ali de novo, eles perceberam que a figueira tinha secado desde as raízes. E então Pedro, num tom de questionamento ou de surpresa, ele diz, mestre, aquilo que o Senhor falou ontem com essa figueira, olha só o resultado aqui, olha só como ela ficou. E então Jesus passa a dar uma explicação sobre o que aconteceu e a trazer o significado desse milagre. Mas primeiro vamos identificar aqui as dificuldades de se compreender essa história. E eu separei algumas delas aqui, e a primeira
é que Jesus parece agir de forma impetuosa, apaixonada e impaciente. Parece que esse dia aqui de Jesus, ele não acordou muito bem, porque ele amaldiçoa a figueira, depois ele derruba tudo no templo e volta para casa para um novo dia. Parece que ele acordou naquele dia ali com alguma coisa diferente. Alguns críticos trazem essa abordagem de que Jesus estava ali agindo de forma impaciente, que Jesus estava faminto e que olhou para aquela figueira repleta de figos e buscando alguma coisa para comer e não encontrou, e porque ele ficou irado, então ele amaldiçoou aquela árvore. Isso gera uma dificuldade para a gente entender o texto, porque isso parece não corresponder àquilo que nós imaginamos que seja o caráter de Jesus. Uma outra dificuldade na compreensão dessa história é que, se Jesus tinha o poder para matar a figueira, por que ele não usou simplesmente esse poder para fazê-la produzir frutos? Parece que isso seria uma coisa mais condizente com aquela imagem que nós temos de Jesus e daquele Jesus que estava ensinando e realizando até aquele momento. Como Jesus pôde usar o seu poder para destruir algo da natureza? Esse é um outro questionamento que impõe dificuldades na compreensão do texto. Todos os outros milagres do Evangelho de Marcos foram operados para o benefício humano, mas esse aqui, porque justamente o último milagre relatado no Evangelho de Marcos é uma maldição? Por que Marcos deixa essa última impressão do poder de Jesus para operar milagres? Se nós formos comparar com João, o último milagre operado por Jesus no livro de João é a ressurreição de Lázaro, considerado por muitos o maior milagre de Jesus. Marcos vem na contramão, e justamente o último milagre de Jesus, relatado por ele, se trata de uma maldição, e isso impõe uma outra dificuldade para você entender esse texto. Mas um ponto é que, depois de ter alertado tantos discípulos sobre o perigo do equívoco, de buscar atender os seus próprios interesses pessoais, será que Jesus estaria aqui agindo por capricho? Será que ele acordou com raiva naquele dia? Se não era tempo de figos, como o próprio evangelista disse, por que amaldiçoar a figueira por falta de figos? E se você concorda comigo, não é fácil entender isso. E uma última dificuldade aqui na compreensão desse texto diz respeito à aplicação desse milagre. A aplicação que Jesus faz do milagre parece não ter nenhuma relação com o milagre em si. Jesus amaldiçoou uma figueira por não ter frutos, e ao ser questionado por Pedro, Jesus fala sobre fé, oração e perdão. Qual o sentido disso? O que isso tem a ver com o que Pedro acabou de perguntar? Não tem relação nenhuma com o milagre em si. Perceba agora por que esse milagre é considerado o mais difícil de compreensão. E aí eu volto à pergunta: qual o significado desse milagre? Jesus não estava com raiva de uma árvore. Jesus estava ensinando uma verdade espiritual profunda, através de uma parábola viva. Aquela figueira era um relato perfeito do que ele acabara de presenciar em Jerusalém, na sua entrada em Jerusalém, e do que ele estava prestes a encontrar no templo. E o que Jesus condena aqui não é a ausência de figos em si, porque essa não era a única figueira daquele lugar. Ele estava passando por Betfagé, que significa casa de figos. Ou seja, Jesus estava passando por um lugar que era conhecido pelos seus deliciosos figos. Haviam muitas figueiras, e o texto diz que Jesus viu aquela figueira de longe, e essa é uma indicação de que ela era a única árvore cheia de folhas. E a figueira é uma árvore na qual os frutos, eles aparecem antes das folhas. Então, por isso Jesus foi correndo para lá, na expectativa de encontrar frutos,
uma vez que ela já estava cheia de folhas. Então, a presença de folhagem indicava que deveria haver frutos, e aí está a decepção de Jesus ao chegar até aquela árvore e não encontrar frutos. Aquele lugar estava repleto de figueiras, e as outras figueiras também não tinham frutos, e ele não as condenou. O que Jesus condena aqui não é a falta de frutos. O que Jesus condena é a aparência enganosa. É a árvore que promete o que não pode entregar. É a religiosidade que se veste de louvor, mas que por dentro está vazia. Nada no ministério de Cristo foi mais denunciado e mais insistentemente condenado do que a hipocrisia. Não existe nada mais condenável aos olhos de Deus do que o perigo de viver uma religião de aparências. E agora eu quero ir um pouco mais fundo nessa história aqui, porque essa não é a primeira vez que as folhas de figueiras aparecem na Bíblia. Não é a primeira vez que nós vemos folhas de figueiras aparecendo para encobrir aquilo que deveria ser encontrado. Quando vamos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, após comerem um fruto proibido, o texto diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Reparem, o primeiro gesto do ser humano depois do pecado não foi o arrependimento, não foi correr para Deus e confessar. O primeiro gesto foi cobrir-se, foi se disfarçar, esconder a vergonha com as folhas de uma figueira. Adão e Eva usaram as folhas da figueira para encobrir a sua nudez, que era, na verdade, a manifestação visível da sua desobediência, da queda, da ruptura com o Criador. Agora, volta lá em Marcos capítulo 11, o que fazia aquela figueira no caminho de Betfagé? Ela usava uma folhagem exuberante para encobrir a ausência de frutos. Parecia produtiva, prometia alimento, mas era tudo fachada. Vocês percebem o paralelo entre essas duas histórias? Desde o Éden, as folhas de figueira são o símbolo da tentativa humana de encobrir o que está errado, com a aparência de que está tudo bem, de que está tudo certo. Adão e Eva cobriram o seu pecado com as folhas, e aquela figueira encobria a sua esterilidade também, cheia de folhas. E quanto a nós, irmãos? Será que estamos fazendo exatamente a mesma coisa hoje? Cobrimos a nossa falta de comunhão com Deus com a folhagem da frequência nos cultos. Cobrimos a falta de um amor genuíno com a folhagem das boas maneiras. Cobrimos a falta de santidade interior com a folhagem de uma reputação impecável. E você, jovem, que está aqui hoje, cobrimos a ansiedade, cobrimos o consumo de pornografia ou a rebeldia contra os pais com a folhagem de um perfil perfeito nas redes sociais, com a folhagem de postar versículos bonitos, bíblicos, nos seus stories. Tem muita folhagem digital, uma vitrine linda para os outros, mas nenhum fruto real quando estamos sozinhos no nosso quarto. Cobrimos corações endurecidos com a folhagem de palavras religiosas bonitas. As folhas de figueira são bonitas, servem para decoração, mas Deus nunca aceitou essa cobertura. Reparem o que acontece logo depois aqui no Éden ainda. No capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus rejeitou a cobertura de folhas que Adão e Eva fabricaram por conta própria. E Ele mesmo providenciou aqui uma cobertura adequada, uma vestimenta de peles que custaram a vida de um animal inocente.
Ali, no primeiro sacrifício da história, já estava prefigurada a cruz. E a cobertura que Deus aceita não é a que nós fabricamos, mas é que Ele providencia ao custo do sangue do Cordeiro. E não é exatamente isso que acontece lá em Marcos capítulo 11. Jesus olha para aquela figueira, símbolo de Israel. Você pode olhar no Antigo Testamento, como lá em Oséias capítulo 9, Jeremias 24, você vai ver o simbolismo ligando a árvore figueira à nação de Israel, símbolo de toda a religiosidade aparente. E Jesus diz: essa cobertura de folhas não me engana, eu vim buscar frutos, não folhagem. E assim como Deus rejeitou os aventais de folhas de figueira lá no Éden, Jesus rejeitou também aquela figueira sem frutos no caminho para Jerusalém. A folha de figueira é o uniforme da hipocrisia. É a vestimenta que o ser humano confecciona quando quer parecer coberto diante de Deus, sem de fato se deixar transformar por Ele. E desde Gênesis até hoje a mensagem é a mesma. Deus fala conosco: eu não me contento com a sua cobertura fabricada, eu quero verdade no íntimo, eu quero fruto que proceda de um coração genuinamente rendido. E é exatamente isso que Marcos nos diz, colocando o evento da purificação do templo no meio desse relato da figueira. Marcos coloca essa passagem da purificação do templo ali como um sanduíche literário entre os dois momentos em que Jesus se depara com aquela figueira. Jesus entra no templo, o centro da vida espiritual de Israel, o lugar onde a presença de Deus habitava, onde o povo deveria encontrar direção, consagração, comunhão com o Eterno. E o que ele encontra ao entrar ali? Mesas de câmbio, vendedores de pombas, um mercado religioso. O templo havia se tornado um covil de ladrões. Sacerdotes cobravam juros exorbitantes para trocar as moedas. Os fiéis eram explorados para poderem oferecer os seus sacrifícios. Era uma facilidade, porque eu não tinha mais que trazer aquela ovelha perfeita que nasceu no meu rebanho para ser sacrificada no templo. Bastava eu chegar lá com o dinheiro e pegava uma ovelha que já estava lá. Ou seja, numa sociedade onde os pastores eram tão comuns e o apego com o animal era algo tão grande, e você ter que sacrificar um animal inocente pelo seu pecado no templo, isso deveria te gerar um constrangimento tão grande a ponto de você não fazer isso mais. Mas isso virou um comércio. Pessoas não traziam mais os seus animais que viram nascer e criaram desde pequenos. Elas iam lá e compravam no templo. A religião havia se tornado um negócio. A forma estava preservada, o templo continuava de pé, os rituais aconteciam, as pessoas frequentavam, mas a essência havia sido completamente corrompida. Jesus entra lá e vira as mesas, expulsou os cambistas, e ele cita duas passagens com uma indignação santa. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Isaías 56. E lá em Jeremias 7, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. O templo era a maior folha de figueira de Israel. Por fora imponente, por fora religioso, por fora santo, mas por dentro um mercado de interesse, uma distorção completamente daquilo para o qual ele foi criado. Mas a folhagem cobria a ausência de frutos, assim como Adão e Eva, lá no Éden, cobriam a ausência de frutos na sua vida com as folhas da figueira. Exatamente como a figueira
no caminho de Jesus até Jerusalém. Agora vamos colocar lado a lado esses 4 eventos aqui, porque eles formam um diagnóstico completo de uma doença espiritual que atravessa toda a história humana. Porque Adão e Eva, lá no Éden, eles representavam a cobertura fabricada pelo homem. Pecaram, sentiram vergonha, e em vez de buscarem a Deus em arrependimento, costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Ou seja, a primeira tentativa humana de lidar com o pecado foi pela aparência, e Deus rejeitou isso. A entrada triunfal representava o louvor sem compromisso. Cantavam Hosana no domingo, mas pediram a crucificação na sexta-feira. A adoração era emocional, não estava enraizada. Era uma folhagem que o vento da adversidade arrancaria facilmente. A figueira representava a promessa sem compromisso. De longe, parecia frutífera, de perto, estéril. Tinha toda a aparência de ser produtiva, mas ao se aproximar, havia decepção. E o templo representava a instituição sem santidade. A estrutura religiosa existia, os rituais eram cumpridos, mas o coração do templo havia sido substituído por interesses humanos, políticos e financeiros. A casa de oração virou um comércio. Ou seja, do Éden até Jerusalém, a tentação é sempre a mesma: usar folhagens para cobrir aquilo que só o fruto pode resolver. Agora, irmãos, essa mensagem não é apenas sobre Adão e Eva e sobre Jerusalém, não é sobre Israel no primeiro século. Essa mensagem é principalmente sobre nós, aqui e agora. E a pergunta que Jesus faz ao se aproximar daquela figueira é a mesma que ele faz a nós, hoje. Há frutos em você? Ou o que eu estou vendo são apenas folhas? Frequentamos o culto, podemos responder, isso é só folhagem. Cantamos hinos, isso é só folhagem. Conhecemos a doutrina, isso é só folhagem. Temos boa reputação na igreja, isso é só folhagem. Nada disso é errado, irmãos, pelo contrário, é muito importante. As folhas fazem parte da árvore, mas as folhas não são o propósito da árvore. O propósito da árvore é o quê? É dar frutos. E assim como Deus não aceitou as folhas de figueira de Adão e Eva como cobertura legítima para o pecado, Deus não aceita a nossa folhagem religiosa como substituto para o fruto genuíno do Espírito. E qual é o fruto que o Senhor procura em nós? Primeiro, o fruto do arrependimento, que nos leva a reconhecer nossos descaminhos, que nos leva a encontrar um caminho de volta para Deus. Não a costura apressada de folhas para disfarçar a vergonha, como fez Adão, mas a exposição honesta diante de Deus, dizendo: Senhor, eu pequei, vista-me, Senhor, porque as minhas roupas não servem mais. O fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está lá em Gálatas 5 e em inúmeras outras cartas, Paulo fala sobre os frutos do Espírito que devem florescer na vida de todos aqueles que se renderam a Jesus. E o fruto da permanência, porque Jesus disse lá em João 15:5, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O fruto não é produzido pelo nosso esforço religioso, o fruto é produzido pela nossa conexão com Cristo. Não é a roupa que nós costuramos, mas é a vida que flui do próprio Cristo. Vida que flui em nós quando nós permanecemos nele. No Éden, Deus matou um animal para cobrir
quem havia se escondido através das folhas de figueira. No Calvário, Deus entregou o seu Filho para cobrir todos nós, que continuamos tentando nos esconder atrás das nossas folhas religiosas. Em Gálatas 3,13 diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A mensagem, irmãos, é clara: larguem as folhas, aceite a cobertura que Deus providenciou, pare de costurar aparências e deixe-se vestir pela graça. E quando os discípulos viram a figueira seca desde a raiz, e Pedro, espantado, disse: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus não deu a Pedro ali uma aula de botânica a respeito do milagre, ele apontou para algo muito maior. No versículo 22, Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, a atitude de Cristo aqui ao amaldiçoar não é uma demonstração do que ele está tentando fazer aqui, uma exibição do seu poder ou do poder da fé, da eficácia da oração. Ele nem está aqui proferindo uma oração aqui contra a figueira. E por isso que essa aplicação que Jesus dá aqui parece ser muito estranha para nós. Eu acho que Pedro, ele queria uma explicação mais objetiva, algo mais claro, algo mais específico, que tivesse uma correlação direta com o fato que estava acontecendo. Mas Jesus fala simplesmente sobre o poder da fé, da oração e do perdão. E, aliás, parece estranho Jesus falar sobre perdão logo depois de ter amaldiçoado uma figueira. Mas Jesus está aqui explicando como ser vitorioso em sua batalha espiritual. Jesus está aqui falando algo que está demonstrando uma incapacidade de produzir frutos. E agora, com isso em mente, eu consigo entender um pouco melhor por que Jesus falou desses 3 elementos: fé, oração e perdão. Porque se a sua vida tem sido infrutífera, se você não tem alcançado as vitórias que você precisa na sua vida diante de Deus, se você tem sido derrotado por uma tentação ou por um pecado, quem sabe você não está cheio de folhagens, as folhagens da aparência do cristianismo, mas na sua vida pessoal, você não tem produzido os verdadeiros frutos, que está na vitória sobre o pecado e sobre a tentação. É como se Jesus estivesse usando essa figueira aqui para ensinar essa lição, a lição do que você precisa. Você está precisando alcançar uma vitória importante na sua vida? Existe uma tentação sobre a qual você não consegue alcançar essa vitória? Existe um pecado diante do qual você tem sido derrotado? Jesus está dando aqui a chave da vitória. E é a combinação desses 3 elementos: fé, oração e perdão. E quando Jesus fala em fé, aqui no versículo 22, ele diz: tenha fé em Deus. Que fé é essa? Jesus fala fé em Deus. E existe uma diferença entre a fé em Deus e a fé na fé. Muita gente tem desenvolvido hoje uma fé na fé. Por exemplo, uma pessoa ela tem uma fé em alguma coisa superior, não importa qual seja o objeto da sua fé,
E a própria presença da fé vai favorecer, por exemplo, a cura de alguma enfermidade. E isso já foi cientificamente comprovado, a existência de um poder sugestivo na fé. Mas, irmãos, a fé que transporta montanhas que Jesus está falando aqui, não é simplesmente uma fé que exerce um poder sugestivo sobre nós. A fé que faz uma montanha sair daqui e se lançar no mar, é esta que Jesus identifica como fé em Deus. Porque não é a fé que vai operar o milagre. A fé é o meio pelo qual você terá acesso ao poder daquele que unicamente pode operar o milagre. É Deus quem opera. E Jesus fala: tenha fé em Deus. Portanto, não é fé na fé, não é um pensamento positivo, não é autossugestão, é fé em Deus. E isso é aquela confiança que nos leva a tomar decisões certas, mesmo sem saber no que vai dar. Porque nós sabemos que aquela decisão é a vontade do Senhor. É o oposto do que Adão fez. Em vez de confiar em Deus, costurou para si mesmo a própria solução com as folhas da figueira. A fé verdadeira é largar as folhas e dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem ver os resultados. Mesmo achando que vai dar tudo errado, mas eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Só que Jesus, ele liga a fé a um outro elemento. Ele liga a fé à oração, no versículo 24. Ele diz: portanto, eu lhes digo, tudo que pedirem em oração, creio que já receberam, e assim lhes sucederá. Jesus aqui está falando sobre uma fé que transporta montanhas. Mas para que a montanha seja transportada, é necessário que haja também oração. E eu pergunto, onde que está a ênfase de Jesus aqui? É na fé ou na oração? A ênfase está em ambas. As duas andam juntas, de mão dadas. Não existe poder na oração se não houver fé. E não existe poder na fé se não houver oração. Jesus está falando aqui novamente sobre confiança em Deus, através da fé e da oração. Portanto, repito, confiar em Deus significa mudar uma atitude nos seus negócios, mesmo sem saber no que vai dar, mas porque você sabe que essa é a vontade de Deus. Confiar em Deus significa você romper um relacionamento, embora isso signifique sofrimento, dor, lágrimas, angústias, mas você confia que Deus vai cuidar de você, e você toma a decisão certa, porque você sabe que esta é a vontade de Deus. E é isso que significa ter fé em Deus, é ajustar as suas decisões e as suas escolhas à vontade de Deus, mesmo sem saber as consequências, mesmo sabendo que isso vai lhe trazer prejuízo, ainda assim, confiar em Deus. Esta é a fé que é capaz de transportar montanhas, mas essa fé só é exercida através da oração. Essas duas coisas são inseparáveis. E o que acontece quando você joga uma montanha no mar? O que acontece? Ela desaparece. Não tem nenhum vestígio mais dessa montanha. Se você pegar a maior montanha do mundo, que é o Monte Everest, com seus quase 9 quilômetros de altura, e jogá-la no mar, o mar tem uma profundidade capaz de cobrir o topo do Everest, e ainda vai sobrar mais de 1 quilômetro. Ou seja, você não vai ter a menor noção que aquela montanha existe ali. Jesus não está sendo aqui literal ao falar para jogarmos as montanhas no mar, mas Ele está dando a solução para vencer as montanhas intransponíveis da sua vida, que está impedindo você de ter uma vida cristã frutífera. Qual é a montanha que está impedindo você de ter uma vida inteiramente consagrada a Deus? É um vício? É um pecado? É um relacionamento proibido? É a falta de comunhão? Qual é a montanha?
Jesus está dizendo que Ele pode remover essa montanha da sua vida. E se você está se sentindo derrotado, se você está desistindo de lutar pelo seu casamento, se você acha que pelos anos que já se passaram na sua vida, e que até agora você nunca foi vitorioso em determinadas áreas, que tudo está perdido, você está equivocado. Jesus está tentando nos dizer aqui que ainda dá tempo para ser vitorioso e que Deus tem o poder para fazer o impossível. Qual é a montanha que precisa ser removida da sua vida? Se você acha que não tem mais forças, talvez o que esteja faltando é exatamente isso. É você reconhecer que por si só você é incapaz de removê-la, mas que existe um Deus que é maior que a montanha, e esse Deus pode lhe trazer a vitória. Fé em Deus e oração. Não há nada impossível para Deus. A fé sem oração é estéril, e a oração sem fé é vazia. Se a sua vida de oração se resume a momentos mecânicos e automáticos, se em 2 minutos você já disse para Deus tudo aquilo que Ele precisa ouvir sobre você, talvez seja esse o sinal de que alguma coisa precise mudar. Porque a oração é o canal pelo qual a fé se conecta ao poder de Deus. E aqui Jesus agrega um terceiro elemento à fé e à oração. Jesus, no versículo 25, ele diz: e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. E aqui, o terceiro elemento, e talvez o mais surpreendente de todos, e consequentemente o mais difícil. Parece contraditório Jesus falar de perdão após amaldiçoar a fogueira, mas isso é profundamente coerente, porque a falta de perdão é uma das maiores montanhas que impedem a frutificação espiritual. É a raiz de amargura que seca a árvore por dentro, mesmo que por fora as folhas ainda pareçam verdejantes e belas. Fé, oração e perdão. E é importante, irmãos, a gente entender que a passagem não significa que Deus irá sempre atender exatamente tudo da forma como pedimos. A Bíblia também nos ensina que pode haver orações não atendidas, como a própria oração de Jesus dias depois no Getsêmani. Mas a lição fundamental aqui, que está presente como resultado dessa tríplice combinação, fé, oração e perdão, é que o que para você é impossível se tornará possível pelo poder de Deus. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. E nós falamos bastante sobre isso mês passado, quando estudamos o Salmo 4. Se você não lembra, se você não viu, eu aconselho você a ir lá no YouTube da igreja e rever essa aula sobre o Salmo 4, aonde vamos explorar profundamente essa questão do perdão. E lá nós vimos que perdoar é escolher tratar a pessoa que nos feriu como se a ofensa não tivesse acontecido. Não porque isso é fácil, mas porque o que essa pessoa fez com você é infinitamente menor do que aquilo que nós fizemos com Cristo, e ainda assim Ele nos perdoou. Irmãos, desde o Éden, a tentação é a mesma. Cobrir com folhas o que só pode ser resolvido com frutos. Fabricar aparência quando Deus exige essência. E construir religiosidade quando Deus busca relacionamento. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele buscava frutos e encontrou apenas folhagens. Ele buscava arrependimento e encontrou hipocrisia. Ele buscava adoração verdadeira e encontrou o mercado religioso. Ele buscava fidelidade e encontrou a multidão volúvel.
que trocou o hosana pelo crucifíquio em poucos dias. Mas a Bíblia também diz, em João capítulo 1, versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Hoje o Senhor se aproxima de cada um de nós, assim como se aproximou daquela figueira. Ele vem com expectativas, Ele vem com amor, Ele vem em busca de frutos. Não o decepcione com aparências, não lhe ofereça folhas costuradas às pressas para encobrir aquilo que só a graça pode vestir. Abra o seu coração, permaneça nele, deixe o Espírito Santo produzir em você frutos que vão permanecer pela eternidade. Porque a figueira que só tem folhas, essa vai secar desde a raiz. E a escolha é nossa, não é de Cristo. É viver de aparência ou viver em permanência. Nessa manhã, irmãos e amigos, não tente mais costurar folhas para esconder o seu pecado diante de Deus. Você está lutando contra uma montanha de ressentimento na sua vida, no seu casamento. Você, jovem, está lutando contra um vício solitário. Solte as folhas. Confesse agora a Deus em silêncio. Deixe Ele visitar você com justiça, a justiça que vem de Cristo. E que o Senhor encontre em nós frutos de arrependimento, frutos de amor, frutos de fidelidade, porque nós não somos capazes por nós mesmos, mas porque estamos conectados àquele que disse lá em João 15:5, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus não podemos fazer nada. Que Deus os abençoe. Amém, meus irmãos, obrigado, Eduardo. Vamos encerrar nosso culto cantando o Poderoso Deus, movendo as montanhas para o abismo do oceano. Essa música acaba sendo um bom fechamento para esse culto e uma boa prévia para o culto da semana que vem, com nosso irmão Daniel. Não vou dar mais spoiler, mas fica com isso na cabeça. As montanhas se movem e se jogam no mar, mortos que ressuscitam, tendo novas vidas. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há um impossível, poderoso Deus. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, poderoso
poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há um impossível, poderoso Deus. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há um impossível, muitas batalhas vencidas, corações com valor, não há o que nos separe do seu grande amor. De novo. Muitas batalhas vencidas, corações com valor, não há o que nos separe do seu grande amor. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há um impossível, poderoso Deus. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há um impossível, poderoso Deus, poderoso Deus. Bem, meus irmãos, nosso culto está encerrado. Tenham todos um bom domingo. I still remember when the Lord first called me. I still remember what a fool I was. I thought I was righteous in my indignation, so quick to criticize, so quick to judge. Now that I've grown in wisdom to His word, and I see how my foolish pride caused so